pouco escutamos um pouco da história, da devoção, que, como foi lembrado, para mim também é significativo, porque me lembra a minha comunidade de origem lá em Martins Costa. Embora Mendes não tenha só uma igreja do Senhor Santo Cristo, são duas. Uma está em Martins Costa e a outra está lá no Monte do Rocha, perto de Cinco Lagos. A diferença é que a de Martins continua a tradição portuguesa de ser um culto. E a lá de Monte do Rocha, acho que ficaram incomodados na imagem da Wikipédia, e colocaram umas perninhas no santo, né? E a de lá a única diferença é essa, que já está representado com o corpo inteiro, podemos dizer assim, e em Martins, como aqui, ela está representada da forma como veio de Portugal a devoção, num busto. Esse busto, né, é interessante porque o artista, quando ele pensou nesse busto, ele se inspirou em uma passagem bíblica, que foi aquele momento do Calvário, antes de Jesus carregar a cruz. Lembremos quando ele vai lá para o chamado pretório, é apresentado para Pilatos. E quando apresentam Jesus, por isso que primeiro vão tirar suas roupas, vão vestir com um manto vermelho, e ele está amarrado, porque ele acabou de ser flagelado, e ele já está coroado de espinho. Flagelado, amarrado, coroado de espinhos e com o manto púrpura. É dessa forma que ele é apresentado no pretório para Pilatos. E quando apresentam a Pilatos, dizem a ele: eis o homem. E essa escultura recebeu o nome latim de esse homo. No latim, esse homo é o mesmo que eis o homem. É daí que está essa representação. Jesus, coroado de espinho, atado, amarrado, e com o manto púrpura ele é apresentado. Tem um autor que contempla essa cena e vai dizer que é o momento em que fazem Jesus de palhaço. Quem vão rir dele, vão dar gargalhadas e bofetadas quando fazem. Então alguém vai dizendo: aquele que nunca usou máscaras, que nunca se escondeu, a humanidade escondeu atrás da figura de um palhaço porque não aguentou a sua verdade, não aguentou a sua mensagem. Então, um pouco dessa realidade que nós celebramos hoje aqui. Hoje, a igreja faz uma memória, ainda que facultativa, de São Paulo VI. É um santo importante porque foi ele que deu encaminhamento a tudo que foi necessário para que acontecesse o Concílio Vaticano II. João 23, São João 23 convocou o concílio, mas ele logo morreu depois, e depois de São João 23 veio Paulo VI. E foi Paulo VI que levou adiante todo o Vaticano II, do qual nós hoje bebemos, e somos gratos por todas as mudanças e o modo como o Espírito soprou no Vaticano para que a Igreja pudesse abrir suas portas, suas janelas e poder de fato dialogar e comunicar também nessa missa celebrar de memória de São Paulo VI. Vamos no início dessa missa, nesses nossos pecados, o santo de silêncio. Nós vamos colocar diante da presença, reconhecemos nossos pecados, estamos no tempo comum, retomado no tempo comum, nós observamos o ministério de Jesus, olhar o ministério de Jesus, que ainda na nossa vida está de acordo, não se casa com aquilo que deveria ser o nosso modo de ser, e intercede por nós. Pai, abramos o nosso ao arrependimento para sermos Yeah.
O amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda como com palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o com capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Caríssimos, não estranheis o fogo da provação que alastra entre vós, como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação de sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor vem julgar nossa terra.
Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo: tudo o que pedires na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No domingo próximo, o mistério de um Deus que não cabe nele mesmo e por isso se derrama em amor, se doa, se entrega até nós. O mistério da Trindade, como esse mistério do transbordar do amor de Deus, que nos abraça, que nos acolhe, que nos salva. Ligado a esse amor todo da Trindade Santa, nós teremos o Corpus Christi, que também é o mistério do amor, esse transbordar do amor na Eucaristia, onde o Senhor entrega tudo a nós, nas espécies do pão e do vinho, ali o seu corpo, sangue, alma e divindade, como sustento para a nossa caminhada de apóstolos, para a nossa caminhada de discípulos, e chegaremos ao coração de Jesus. Depois de Corpus Christi, a festa do Sagrado Coração de Jesus, onde tem essa simbologia toda do amor do coração de Jesus, aquele que ao mesmo tempo aponta para o seu coração, onde deve ser o nosso ponto seguro. Ele também estende a mão no sentido de nos acolher, aquele que nós rezamos: Jesus, manso e humilde de coração, Tem nosso coração semelhante ao vosso. Pois é, mas o nosso coração será que é um coração parecido com o coração do Mestre? E o tempo comum é o tempo onde nós somos confrontados. O mistério de Jesus é a vida pública dele que está agora colocada muito em relevo. E o Evangelho de hoje, ele é cheio de nuances e de imagens que podem nos ajudar no seguimento de Jesus. Primeiramente, nós percebemos Jesus transitando fora e dentro do templo. Fora do templo vai dizer que Jesus sentiu fome.
E ele se aproximou de uma planta, prestaram atenção? Que planta que era? Era uma figueira. Jesus viu de longe, achou interessante, só que quando chegou perto ele ficou decepcionado. Porque ele precisava colher ali frutos, mas só encontrou o quê? Flores. É assim muito católico. Ou seja, o modo como eu encontrei para explicar isso é que às vezes nas nossas casas nós temos aquelas plantas que são chamadas plantas artesanais, não é isso? Geralmente elas servem para quê? Para que serve uma planta artesanal? Para enfeitar, para decorar. Mas geralmente se colhem frutos de plantas artesanais, elas só servem para quê? Para enfeitar. É assim muito católico na igreja hoje. Está, mas não produz nada. Não produz os frutos que Deus espera. E Jesus aqui deixa claro, eu não preciso de plantas artesanais, né? Eu preciso de árvores que produzam frutos. Eita, pronto, acabou o menino. Eu vou embora para casa. A pergunta é essa, meu irmão, minha irmã. Que tipo de católico é você? Aquele que enfeita, que está aqui, e que às vezes nós gostamos de estar, e gostamos até de aparecer, gostamos de serem conhecidos, gostamos que as pessoas batam palmas, que elas reconheçam que nós estamos aqui, né, com aquelas plantas muito cheias de folhas, muito viçosas, que chamam a atenção pelo brilho das folhas, mas que não produz fruto nenhum. E assim Jesus sai dali decepcionado. Isso tem a ver também quando nós nos aproximamos das pessoas. Às vezes a gente não conhece as pessoas e se aproxima delas cheio das nossas expectativas. E quando a gente conhece, a gente na verdade às vezes tem uma decepção muito grande. Todos nós já passamos por isso. Queira Deus que as pessoas também não digam isso da gente, né? Que a gente seja uma grande decepção quando elas se aproximam de nós. E Jesus ficou decepcionado dali. E ele queria frutos, mas não era tempo de figos. Por que Jesus quer fruto ainda fora de tempo? Aqui a ideia do tempo é curiosa, porque a ideia do tempo aqui não é o nosso tempo, mas a ideia aqui é o tempo de Deus. E Deus espera colher frutos da nossa vida em todos esses tempos, todos os momentos em que o Senhor se aproximar de nós com a sua graça, com a sua bênção, com a sua santidade. Ele espera que cada um de nós produza os frutos que ele espera. Mas Jesus vai para o templo e lá ele tem uma segunda decepção. O templo, que deveria ser um lugar sagrado, um lugar que as pessoas se encontrassem com o Senhor, que ali elas se aconchegassem, que ali elas se encontrassem de algum modo o rumo da sua própria vida, fizessem uma experiência mesmo do encontro com o Senhor. Jesus percebeu que as lideranças, principalmente a religiosa do templo de Jerusalém, transformaram o templo e a religião numa casa de Jesus. Foi pior do que isso daí ainda. Ele vai dizer, vocês transformaram isso daqui numa boca de ladrões. Aí é claro que quem estava na frente não desejou outra coisa senão fazer o que com Jesus? Acaba com a raça desse homem. Como é que ele vem aqui e chama nós todos de ladrões? E isso daqui, um lugar santo, imagina, virou uma toca de ladrões. E assim então, desde o início da missão, já arrumam um modo, um jeito de fazer o que com Jesus? De executá-lo, de exterminá-lo. Mas Jesus não se intimida, continua a sua missão. E quando sai dali, de novo vai encontrar a tal da figueira. Mas a figueira agora está seca, né? Por que será que ela está seca? Porque o cristão que vive só para si, e que não vive para os outros, e que não faz da sua vida missão, ou seja, não coloca os seus dons para jogo, ele seca. E nós podemos também ser pessoas secas, pessoas que estão aí, mas que experimentam essa secura da vida porque
na verdade, não abraçaram a presença do Senhor na sua vida. E é interessante que isso nos liga à primeira leitura, lá da primeira carta de Pedro, aonde Pedro vai dizer o que aqui na sua carta? Que nós devemos ser bons administradores da multiforme graça de Deus. E aqui ele vai dizer que Deus deu a cada um de nós dons. Primeiramente ele vai dizer que para a gente ser uma árvore fecunda, nós devemos viver com inteligência, temos que vigiar a partir da oração. Um católico que não reza será sempre uma planta seca, será sempre uma árvore que ocupa espaço, mas que não vai produzir os frutos que Deus espera, porque não tem uma vida de oração. Esse dia foi interessante porque isso aconteceu lá na paróquia de Saturno, né? E eu esperava uma resposta de uma pessoa da comunidade, para um trabalho da comunidade, da igreja, né? E a pessoa estava naquela época de rezar aquele negócio de quaresma de Frei Gilson, e ficava acordando de madrugada: padre, mas eu tenho que rezar. Até que eu falei: tá bom, mas já está acabando a quaresma, você não me responde. Não, eu vou rezar mais essa semana e depois eu respondo para o senhor. Aí rezou mais, ficou acordando mais um tempão de madrugada e rezou. E depois, então, você aceita como... padre, eu rezei bastante e eu não vou aceitar não. Aí o coordenador da comunidade, quando eu disse para ele, né, que a pessoa não tinha aceitado, ele foi sensacional. Ele vai dizer: padre, tá certo, rezar, e depois dizer não para Deus. Eu falei: você disse tudo o que eu queria ouvir. Ou seja, para que adianta certas rezas, certas devoções na vida da gente, se elas não nos levam a colocar os dons a serviço? Só para eu dizer para você que eu acordo de madrugada para rezar, isso pode ser uma vaidade, isso pode ser mais do inimigo do que de Deus, porque pode ser que eu esteja me sentindo mais católico do que vocês. E nós podemos nos iludir com as coisas que parecem, deveriam ser boas, mas que na verdade o inimigo pode nos usar delas mesmas para nos iludir. Ou seja, meus irmãos, a oração tem que ser fecunda. E como que mostra a fecundidade? Pelas obras, pelos frutos, pelo nosso sim. Hoje eu brinco com o pessoal que agora está outras modas na vida da igreja, né? O pessoal agora tem que estar com a consagração de Nossa Senhora. E pega e põe correntinha, e põe véu, e põe esse monte de coisa e reza. Aí quando vem, eu falei assim: olha, você presta atenção, porque seguir essa mulher dá um trabalho danado. A pessoa é muito mais do que botar correntinha no pulso ou véu. É repetir aquilo que Maria fez. E o que Maria fez? Eis aqui, eis a serva. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que vai dar. Maria não sabia. Porque hoje, quando nós somos chamados a colocar os dons na igreja, a gente pensa, e o inimigo vem colocar minhoca na nossa cabeça. A primeira coisa que vai colocar na tua cabeça é o quê? Você não é capaz, você não consegue, você não pode. Tem mais gente mais inteligente que você, tem gente com mais caminhada. Isso tudo é obra do demônio, que coloca na nossa cabeça isso, para que lá na frente, ao invés da gente dizer sim, a gente diz o quê? Não. E a obra de Deus não acontece na nossa vida. Maria, claro que teve receio, claro que teve medo, e o anjo vai dizer: não tem medo, Maria, o Senhor achou graça diante de ti, você já está cheia de graça, acredita nisso. Ou seja, nós hoje o que nos falta é acreditarmos mais em Deus, é acreditarmos que Deus colocou todos os dons da nossa vida. Tem dons que nós temos que nem a gente sabe que é capaz, e só vai descobrir quando se lança, quando abraça, quando deixa que o caminho se faça e que a obra de Deus aconteça. Sede bons administradores. Tudo o que nós temos não é nosso, é Deus que nos deu. E Ele pede que a gente devolva para Ele aquilo que Ele nos deu. Nós devolvemos isso no serviço.
devolvemos isso com uma vida mais comprometida com Ele, com o Reino, assim como fez Maria, assim como fez São José, assim como fez tantos outros irmãos e irmãs, que nós possamos hoje então pedir a Deus nessa missa, nessa Eucaristia, que a gente não enterre o testamento, que a gente não seja uma planta de enfeite na igreja, que a gente não seja seco, mas que o Senhor que se aproxima de nós, ao se aproximar, nos comunica a sua bênção, a sua graça, para que sejamos católicos fecundos, católicos capazes de colocar todos os dons que receberam, devolvê-los ao Senhor, através de uma vida comprometida, responsável, que se doa, que se entrega a Ele, assim como Ele se entrega a nós, em cada missa, em cada Eucaristia. Que Deus nos abençoe, que sejamos cristãos fecundos e que Ele possa colher os frutos que Ele necessita cada vez que se aproximar de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor da vida, ouvi-nos. Senhor da vida, ouvi-nos. Iluminai com vosso Espírito Santo vossa Igreja, para que ela saiba dar respostas de vosso reino para os homens e mulheres de nosso tempo. Rezemos. Senhor da vida, ouvi-nos. Fortalecei nossas comunidades na vivência do Evangelho e na prática da justiça e da promoção da vida. Rezemos. Senhor da vida, ouvi-nos. Por todos que têm responsabilidades públicas, para que exerçam seu trabalho com dignidade em prol do povo. Rezemos. Senhor da vida, ouvi-nos. Por todos aqueles que vivem no sofrimento, envolvidos por conflitos ou por doenças, para que sintam a graça e a consolação do Espírito Santo. Rezemos. Senhor da vida, ouvi-nos. Fortalecei, Senhor, nossas famílias à vivência do amor, vivendo uma verdadeira comunhão, testemunhando a alegria do Evangelho. Rezemos. Senhor da vida, ouvi-nos. Por todos os devotos do Senhor Santo Cristo, que dedicaram suas vidas e hoje estão na glória de Deus Pai. Rezemos. Senhor da vida, ouvi-nos.